Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Atos. Chegamos agora ao capítulo 13. Prosseguindo então, vamos ler verso 32 a 41, que vai com isso terminar a pregação de Paulo. Sim, nós vos anunciamos esta boa nova, a promessa feita aos nossos ancestrais. Ela mesma Deus cumpriu para nós, os filhos deles, quando ele apresentou Jesus, como está escrito no 2º Salmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nunca voltar à corrupção é declarado assim: Eu vos darei as coisas santas garantidas a Davi. Mesmo porque ele diz em outro lugar: Não permitirás que o teu santo veja decomposição. Ora, Davi, tendo servido à própria geração pelo propósito de Deus, adormeceu. Foi reunido a seus ancestrais e viu decomposição. Mas aquele que Deus ressuscitou não viu decomposição. Portanto, varões e irmãos, fiquem sabendo que por meio dele vos é anunciado perdão de pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, pois, para que não venha sobre vocês o que está dito nos profetas. Atenção, ó escarnecedores, assombrem-se e pereçam, porque estou realizando uma obra em vossos dias, a qual vocês não darão crédito, mesmo que alguém vos dê explicação detalhada. Agora sim, agora Paulo vai realmente declarar o Evangelho, de sorte que eles possam entender e para eles poderem ser salvos. Então, a promessa feita lá atrás, agora sim, Deus cumpriu para nós, os filhos, quando ele apresentou Jesus. Aqui sim, aqui está o nome a ele mesmo, apresentou Jesus. As versões geralmente traduzem ressuscitou aqui, em vez de apresentou. Mas o contexto é da encarnação. A ressurreição vem no verso 34. Então, eu entendo que a tradução correta aqui é apresentar, quer dizer, é a encarnação, não a ressurreição. Mesmo porque segue dizendo, segundo o Salmo, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Gerei, gerar tem a ver com nascimento, tá? Salmo capítulo 2, verso 7. Agora 34, de fato, o fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais voltar à corrupção. Vejam bem, pessoas como Lázaro, que foram trazidos de volta, foram obrigados a morrer outra vez, coitados. E aí apodreceram. Mas com Jesus foi diferente. A ressurreição dele foi definitiva, com o corpo glorificado e tudo. Agora, sempre temos a ressurreição, é da essência do Evangelho. Sem a ressurreição, nada feito. Agora, eu confesso que quando aqui diz, eu vos darei as coisas santas garantidas a Davi, isso, aliás, está em Isaías capítulo 55, e verso 3, eu confesso que não entendo muito bem o que isso tem a ver com o assunto. Eu vos darei as coisas santas garantidas a Davi. Só que para alguém receber essas coisas santas, teria que estar vivo. Então, talvez seja isso. Quer dizer, a ressurreição, Jesus morto não iria receber nada. Então, para receber, tinha de estar vivo. Talvez isso. Aí ele prossegue.
não permitirás que o teu santo veja decomposição. Aí sim. Salmo 16 e verso 10. Agora, não é a primeira vez que nós encontramos o raciocínio aqui, mas obviamente Davi morreu e apodreceu, quer dizer, ele viu decomposição sem por onde correr, e Pedro até disse que o túmulo dele ainda estava com eles. Então, aquilo não se cumpriu com Davi. Se cumpriu então com quem? O teu santo de fato foi o Messias, Jesus. Aquele, verso 37, aquele que Deus ressuscitou não viu decomposição. Naturalmente, unicamente uma intervenção sobrenatural poderia evitar a decomposição de um corpo, um cadáver, após a morte física. Mas, obviamente, houve porque certamente no túmulo não havia nenhum cheiro ruim. Não, certamente que não, porque não houve decomposição. Então, agora sim, ele fala de perdão de pecados. Fiquem sabendo, por meio de Jesus, que é anunciado a vocês perdão de pecados. É por meio dele, Jesus, que todo aquele que crê é justificado, e todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. É aí que está a questão. A lei nunca foi capaz de justificar, era tristemente deficiente nesse particular. Agora, Jesus ressuscitado é maravilhosamente eficiente. Ele sim que pode fazer, como de fato faz. Então, Paulo agora fecha seu discurso assim com um alerta meio pesado. Cuidado, que não sobrevenha sobre vocês o que está escrito nos profetas. Atenção, escarnecedor. Assombrem-se, pereçam, que estou realizando uma obra em vossos dias, à qual vocês não darão crédito, mesmo que alguém vos dê explicação detalhada. Isso está em Abacuque, capítulo 1, e verso 5. Segundo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 e 11, aos que rejeitam o amor à verdade, o próprio Deus manda um engano ativo, para que creiam na mentira. Então, os escarnecedores perdem a capacidade de entender a explicação. Entendeu aqui? Falando-se aos escarnecedores, eles não vão ouvir, nem se for através de uma explicação detalhada. Porque não dá. Eles já viraram as costas contra a verdade, e aí o próprio Deus manda engano. Aí essa questão é séria demais, mas não é meu assunto aqui. Prosseguindo então, versos 42 a 45. Ora, quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios imploraram que as mesmas palavras lhes fossem faladas no sábado seguinte. Outro sim, dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais começaram a falar-lhes, exortando que permanecessem na graça de Deus. Já no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, ficaram cheios de inveja e começaram a falar contra as coisas que Paulo estava dizendo, contradizendo e blasfemando. Seguindo talvez 15% dos manuscritos gregos, as versões modernas omitem os judeus e os gentios, o que desvirtua o relato. Isso é lamentável, mas é assim. Agora, aqui, quando no terminando o verso 44 diz: a cidade toda se reuniu para ouvir a palavra de Deus, talvez 44% dizem do Senhor, não faz muita diferença.
Agora, o que chama a atenção aqui é a reação dos judeus. Ficaram com inveja. Mas é a natureza humana, não é? Essa natureza sem Deus é uma natureza meio difícil. Que coisa triste, mas foi assim. Obviamente, lá na pregação inicial, havia gentios convertidos lá dentro, então espalhou-se a notícia, então todo mundo queria ouvir. Então a cidade toda se reuniu quase para ouvir a palavra. Aí então os judeus ficaram assim blasfemando, contradizendo. Então vamos prosseguindo rapidinho com 46 a 48. Então Paulo e Barnabé, falando com ousadia, disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, mas já que vocês a rejeitam e não se julgam dignos de vida eterna, agora estamos sendo voltados para os gentios. Porque é mesmo assim que o Senhor nos ordenou. Eu te coloquei como luz para nações étnicas, a fim de que sejas para a salvação até o último lugar da terra. Citação do Antigo Testamento, Isaías. Ora, ao ouvirem isso, os gentios regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e tantos quantos tinham sido designados para a vida eterna, creram. Agora, você vê que os apóstolos não estão com medo, não. Eles não estão assim suavizando a palavra muito. Agora, eu convido a atenção para a frase era necessário. Você vê que os apóstolos tinham a clara convicção de que os judeus deveriam receber a primeira oportunidade. Isso é claro. Sempre começaram pelos judeus. Era necessário, dizendo eles. Né? Agora, já que vocês a rejeitam aqui e se julgam indignos, ou não se julgam dignos de vida eterna, estão sendo um pouquinho sarcásticos, né? Vocês não se julgam dignos de vida eterna. Agora estão sendo voltados, atenção, sendo voltados, voz passiva, então é o próprio Deus que está mandando eles para os gentios, até ok. É assim que o Senhor nos ordenou. Então aqui eles citam Isaías 49, verso 6. Eu te coloquei como luz para as nações étnicas, tal. Essa profecia diz respeito ao Messias, propriamente falando. Mas Paulo e Barnabé estavam representando o Messias. Então eles se valem dessa profecia. Agora atenção para o que está aqui no verso 48. Termina com uma palavra, uma menção da soberania de Deus. Vejam bem, tantos quantos tinham sido designados para a vida eterna, creram. Temos aqui a soberania de Deus, mas temos também a responsabilidade humana. Então, lado a lado. Deus designa, mas eles têm que crer. Eles têm que crer. Nós também. Deus designa, mas nós temos que crer. 49 a 52, que vai terminar então esse episódio. Ora, a palavra do Senhor seguia sendo difundida por toda aquela região. Aí os judeus incitaram as mulheres piedosas e proeminentes, bem como os principais homens da cidade, moveram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dos seus termos. Então eles, tendo sacudido o pó dos seus pés contra eles, foram para Icônio. Já os discípulos ficaram cheios de alegria e de Espírito Santo. Quando diz aqui que a palavra foi difundida por toda aquela região, podemos deduzir tranquilamente que um bom número de congregações locais surgiram. E cada lugar precisava de sua congregação. Né? Agora, curiosamente, mais de uma vez, nós vamos encontrar
que as mulheres estavam envolvidas na perseguição. Quando as mulheres ficam agitadas, é melhor ter cuidado. Mulheres piedosas e proeminentes. O fato cruel é que expulsaram Paulo e Barnabé de seus termos. Atenção para o verso 51. Atenção. Eles, Paulo e Barnabé, tendo sacudido o pó de seus pés contra eles, foram para Icônio. A gente vê aqui que eles seguiram uma instrução dada pelo próprio Senhor Jesus, está em Mateus 10, 14 e 15, está em Lucas 9, verso 5. O próprio Jesus ilustrou isso, dando o exemplo, Mateus 11, 23 e 4. No caso de Jesus, ele pronunciou a maldição diretamente. Agora, atenção. Se não me engano, a história registra que essa Antioquia da Pisídia, que vinha crescendo, que vinha se projetando enquanto cidade, a partir daquele momento, entrou em declínio e nunca mais chegou a ser o que poderia ter sido. Quer dizer, o fato dos apóstolos terem sacudido o pó do pé realmente representou uma maldição para aquela cidade. O crescimento, a prosperidade foram estancados. Nós até hoje podemos fazer isso, eu já fiz, e funciona, viu? Funciona, e portanto não é uma coisa a ser usada levianamente. Não é para ser usada de forma leviana essa autoridade que nós temos, esse poder que nós temos. Porque funciona, viu? Funciona. Os discípulos, os apóstolos foram embora, mas os que ficaram estavam cheios de alegria e de Espírito Santo. Amém. Beleza. Agora vamos ao capítulo 14. E aqui agora então eles vão para Icônio. Então, versos 1 a 7. Quanto a Icônio, aconteceu isto. Eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram com tanto efeito que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus desobedientes instigaram e envenenaram a mente dos gentios contra os irmãos. Mesmo assim, permaneceram ali bastante tempo, falando com intrepidez acerca do Senhor, que por sua vez confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por suas mãos acontecessem sinais e prodígios. Mas a população da cidade ficou dividida. Uns apoiavam os judeus, outros os apóstolos. Então houve um complô dos gentios e dos judeus com suas autoridades para maltratar e apedrejá-los. Ficando cientes disso, eles fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe, e a área circunvizinha, onde seguiram pregando as boas novas. Quando Lucas utiliza o vocábulo grego, isso é sinônimo de gentios, quer dizer, pessoas não judias. Não sabemos se a pregação foi em grego, quem sabe foi, porque aí a multidão, que muita gente não judeu estava crendo. Aí Satanás levantou outra vez a perseguição, mas dessa vez ficaram ali mesmo assim, e fazendo milagres e prodígios. Então isso fatalmente deu força à pregação dos apóstolos, então muita gente também ia crendo. Mas a verdade cruel é que a cidade ficou dividida. Até aí, nem tanto, mas é que aí então uns e outros do outro lado conseguiram movimentar as autoridades e promoveram, aliás, iam matá-los. Mas eles ficaram sabendo e se mandaram para Licaônia e seguiram pregando. Listra. Agora aqui temos um caso interessante, mas como
o caso vai meio demorado, vamos deixar para o próximo vídeo. Que Deus nos ajude e abençoe a todos.